E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá essa preparação para escrever uma redação perfeita? Olha, nessa aula a gente vai falar sobre um assunto que costuma ser bem complicadinho para muita gente, é o uso da crase. Mas acompanhando essa aula, você vai ver que não tem mistério. Você já viu que tem palavras que pedem a preposição a? Por exemplo, o verbo ir, no sentido de se deslocar, eu vou a algum lugar. Apresentar, eu apresento algo a alguém. Então, saber quando a palavra pede essa preposição a é fundamental para saber se vai existir crase. Sabe por quê? Porque a crase é a contração do a, preposição, com outro a, que pode ser um artigo ou parte de um pronome. Você fez a fusão de duas formas linguísticas numa só. Vamos ver alguns exemplos? Olha aqui com o verbo apresentar. Quero apresentar meu irmão a quem? Às amigas solteiras. Juntei a preposição com o artigo definido, cheguei ao as. Outro exemplo, o adjetivo similar. Minha situação financeira é similar à de todos os professores. Juntei a preposição com o pronome demonstrativo, deu no a, teve crase. Outro exemplo para finalizar, verbo referir-se. É difícil referir-se a quem? Aquele rapaz, sem falar da sua inteligência. Juntei preposição com a vogal inicial do pronome demonstrativo aquele, deu novamente a fusão que é a crase a. E nesse caso aqui da charge, o que você diria? A professora está dando aula aí sobre o uso da crase e aí ela diz, então, se a lasanha é a moda de Bolonha, a lasanha à bolonhesa leva o que, Joãozinho? E o Joãozinho responde, carne moída, presunto e queijo, professora. Bom, esse é um caso típico de algumas exceções, de alguns casos especiais que a gente tem aí no uso da crase. Como, por exemplo, nesse que a gente usa a maneira de ou a moda de. Tem outros casos especiais, às 15 horas, né, quando a gente se refere a tempo. Mas olha, essas são expressões pouco usadas em textos dissertativos. Então aqui a gente focou nas situações mais comuns e necessárias nesse tipo de redação. E agora chegou o momento de fazer atividades sobre regência e sobre crase. Continue avançando. Bom trabalho e até mais!